Veja que Jesus, diferentemente de João e de qualquer um de nós, é aquele que olha o coração. É aquele que olha o profundo da alma humana. Olha a mente do homem, o coração do homem. E por essa razão é dito, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que ninguém ou de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, esse texto, ele nos traz a uma reflexão, e eu creio que todos nós devemos pensar acerca de nós mesmos, porque é dito que Jesus, vendo as pessoas crerem nele, por conhecer a natureza humana, por conhecer o coração do homem, Jesus então não se confiava a essas pessoas. Em outras palavras, até que ponto a fé que nós manifestamos, até que ponto a fé que você tem, a fé que eu tenho, a fé que o cristianismo prega, ensina e supostamente vive, até que ponto essa fé é a verdadeira fé proposta pelo Evangelho. Quando eu digo se é uma verdadeira fé, é porque nós vivemos um problema histórico acerca da fé. Se nós olharmos desde os primórdios da história da igreja, os primórdios da igreja, portanto, vamos buscar ali imediatamente o 3º e 4º século da era cristã, nós vemos historicamente um problema tomar de conta de todo o mundo. Isso porque, vamos pensar comigo, Jesus Cristo veio, se encarnou, pregou a mensagem do Evangelho, deixou ali os seus apóstolos, juntamente com os seus discípulos, com outros discípulos, e ali começou a igreja de Jesus Cristo no 1º século. O 1º século foi uma bênção. O Evangelho sendo pregado, muitas pessoas crendo no Evangelho, sendo batizadas e aderindo às fileiras dos salvos, ou às fileiras dos crentes em Jesus Cristo, daqueles que receberam o Evangelho. Entretanto, depois do 2º século, houve uma grande perseguição da igreja. 3º século, quando então entra ali no 4º século, por volta do ano 325 da era cristã, nós vemos um problema da fé cultural. O que é a fé cultural? Foi quando Constantino, ele supostamente teria se convertido a Jesus Cristo. Na verdade, o seu intuito era ganhar o poder da igreja, o poder eclesiástico, porque tendo ele o poder secular, o poder temporal, o poder como imperador romano, e o poder do povo, da igreja, porque a igreja crescia muito naquele tempo, ele poderia então assim manter em pé o seu império, que já estava já sendo destruído, pouco a pouco já estava caindo o Império Romano. Então, quando ele finge se converter ao Evangelho, logo ele implanta o cristianismo, por ele criado, cristianismo não enquanto a igreja de Jesus Cristo, não enquanto o Evangelho pregado, mas enquanto uma religião oficial, enquanto uma religião institucionalizada.